Olá, bom dia. Café da manhã chegando e dando continuidade, né? O livro de João. Nós estamos lendo no livro de São João, onde a gente está aqui narrando a história do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos iniciar agora a nova leitura no capítulo 7, onde diz a incredulidade dos irmãos de Jesus. Vamos dar, então, iniciar a leitura. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Nesse versículo, você observa que Jesus não vai na igreja. Jesus não vai na igreja. Você percebe aqui nesse versículo? Fica claro, Jesus não vai na igreja. Era para ele ir lá no templo de Salomão ensinar. Mas não, ele percorre a cidade, os povoados, os vilarejos, de casa em casa. Ele procura as pessoas para levar o evangelho, a palavra de Deus. Você vê, ele não vai na igreja. Jesus, o próprio Deus, sendo que tinha lá o templo de Salomão, que era o único templo que tinha, que era a única igreja que tinha. Mas você vê, Jesus não vai na igreja. Aonde que está escrito que Jesus vai na igreja? Jesus foi na igreja uma vez só e desceu o braço, desceu o chicote nos negros que estava lá, né? Como ele disse, vós fez a casa do meu pai, que era para ser chamada casa de oração, aí vós tem feito covil de ladrão. Foi o que Jesus fez, desceu o braço, expulsou todo mundo de lá. E aqui, ó, nesse versículo 1 aqui, ó, como está escrito aqui, ó, você vê, Jesus, o que acontece? Ele percorre a cidade, ó, a Galiléia, a Judéia, em busca do povo, entendeu? Ele não vai na igreja. Segundo versículo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estavam próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Você vê, isso aí eram os irmãos dele, os próprios irmãos da própria família, de dentro de casa, você tem ideia. Você vê, acusando Jesus ou pressionando o Senhor Jesus. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha lá, versículo 5 aqui, ó. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Você vê como que é o negócio. Nem as pessoas, nem os irmãos dele criam em Jesus. Os próprios da própria casa, da própria família, vendo os milagres, que você observa aqui que os irmãos criticam ele e diz o seguinte, ó. Olha aqui, ó, versículo 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te o mundo. Quer dizer, os irmãos dele incitando ele. E aqui no versículo 5, deixa claro que nem os irmãos dele, de sangue, né? Filho de pai e de mãe, filho da carne, não cria nele. Você vê. Então, a gente aprende que não tem nada a ver o nasciturno, a pessoa nascer de carne. Quem é nascido da carne não vai crer em Deus, não vai crer em Jesus. Só quem vai entender e acreditar e aceitar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, os que nascem do Espírito. Que aqui fica claro, os irmãos dele cresceu junto, viveu junto com ele, viu os milagres que Jesus fazia, porque é através dos milagres que Jesus realizava é que fica provado que ele é o próprio Deus, que ele é o Filho de Deus. Mas você vê aqui no versículo 4 que os irmãos dele incitam ele. E no versículo 5 deixa claro, ó, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí Jesus vai responder agora, no versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente.
Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Então, você observa que Jesus, respondendo para os seus irmãos de sangue, disse: não é ainda chegado o meu tempo. Ou seja, os irmãos sabiam que Jesus Cristo, por mais que os irmãos dele não queriam crer que ele era o Filho de Deus, mas ele sabia que Jesus Cristo era diferente de todos os homens. Jesus Cristo era um homem diferente. Por quê? Por causa dos milagres que ele realizava. Os milagres que Jesus realizava, fica provado que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o pão enviado dos céus para os filhos de Deus. Porque aí é onde as pessoas erram. Porque tem filho da carne, filho do sangue, filho do homem e filho de Deus. Quem vai entender o chamado, quem vai entender a palavra, quem vai entender o convite, quem vai entender Jesus Cristo? Só aqueles que são filhos de Deus, que nasceu da água e nasceu do Espírito, ou aqueles a quem o próprio Deus, através do Espírito Santo, revela para essa pessoa a palavra de Deus, ou o Senhor Jesus. De caso contrário, não vai crer, não vai entender, vai levar de qualquer jeito, qualquer forma. Se deu bem, se não deu, tudo bem, e continua a vida segue. Agora, quem é filho de Deus, quem é nascido de Deus, quem foi por Deus revelado, tocado, esse entende a obra da cruz, a manifestação de Jesus na terra. Caso contrário, é igual os irmãos de Jesus de sangue, que não cria em Jesus, mas pelo contrário, o perseguia, ou os incitava, ou sei lá, mas não acreditava. Mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, mas mesmo assim eles não acreditavam. Por quê? Porque aqui tem um mistério. Porque assim, eu volto a bater na mesma tecla. Se você é filho da carne, você não vai entender. Não adianta. É aquele negócio que eu já expliquei. Pode falar dia e noite para a pessoa. Pode mostrar. Não vai entender. Porque para você não foi revelado. Para você, infelizmente, Deus ocultou. Você não entende. Você só vai entender das coisas do mundo, das coisas da terra, que passa, que perece, que acaba. Mas das coisas celestiais, das coisas espirituais, daquilo que dura para sempre, que é o Espírito, não, você não vai entender. E fica claro aqui, os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue, da sua própria casa, nasceu junto com ele, viu que Jesus era diferente por causa dos milagres que ele realizava, né? Estava vendo, tanto é que eles citam Jesus no versículo 4 aqui, para que Jesus, ele diz aqui, ó, se, contudo, vós realize esses feitos, quer dizer, os irmãos, né, falando para Jesus, se você realiza esses milagres, se você tem esse poder, por que você não se manifesta ao mundo, né? Quer dizer, ele sabia que Jesus tinha um poder, mas como eles eram nascidos da carne, nascido de homem e de mulher, não tem o entendimento de entender que ele era o próprio Deus. E isso se dá nos dias de hoje. O Evangelho, Jesus Cristo, a palavra de Deus é pregado a toda a carne, a todas as pessoas. Todo mundo já ouviu falar do Evangelho.
Todo mundo já ouviu falar da palavra de Deus. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz e sabe que também ressuscitou. Agora, querer aceitar, aí já não é quase a pessoa. Ela tem que ser revelada. O próprio Espírito Santo tem que revelar Jesus Cristo para ela. Ou seja, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, tem que apresentar Jesus Cristo para ela, né? Caso contrário, como eu disse, vós vai ouvir, vós vai saber, vós vai ver, mas não vai aceitar. Como o próprio Senhor Jesus também deixa claro, ninguém pode vir a mim se não for o próprio meu Pai que trazer a mim. Como ele diz, e todos que virem a mim, eu não lançarei fora. Então, meu amigo, cabe a você decidir, porque a palavra de Deus está sendo pregada, né? Olha quantos anos que existe essa Bíblia. 2000 anos, mais de 2000 anos existe esse livro. Esse livro, ele é o mais vendido, é o mais lido em todo o mundo. Agora, se você vai ser revelado essa palavra, aí já não é comigo, porque também é o que eu estou pregando, eu estou falando, eu estou ministrando a palavra de Deus. Agora, se você vai ser revelado, se Jesus Cristo, Deus, através do Espírito Santo, vai dar esse entendimento a você, para que você aceite, aí já não é comigo. Mas eu peço a Deus, lógico que eu estou aqui para que aconteça esse objetivo. Tanto é que eu estou aqui todos os dias, gravando esses vídeos, levando a palavra de Deus até as pessoas, para que o Espírito Santo faça elas entender. Porque esse é o mandamento. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho, pregai as boas novas, que é a boa notícia da salvação depois da morte. Todos os que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, ou seja, quem não aceitar, quer dizer, ouviu, mas não aceitou, viu, mas também não quis. Então, essas pessoas, quando morrer, serão condenadas. Ou seja, não tem parte com Deus. Porque o próprio Deus mandou o seu filho aqui. E ele veio, cumpriu a sua missão. Para que ele veio? Ele veio para salvar o povo, salvar o mundo, salvar as pessoas. Aquelas que aceitar. Porque ele subiu na cruz, ele foi lá no inferno e pagou os nossos pecados. Nós não devemos mais nada. Quer dizer, a nossa conta, que é dos pecados, que seria a morte, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, essa dívida, essa conta que todos nós, seres humanos, estava devendo, que é a morte, que é o pecado, que é o inferno, pois é, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi lá e pagou. Pagou. Tá pago. Agora, você tem que aceitar esse pagamento. Você tem que reconhecer o pagamento feito. Se você não reconhecer, então você está devendo. Se você está devendo, então você vai ser preso. Aonde, Manuel? Lá no Hades, lá no Geena, lá no Tártaro. Você vai ser preso lá, porque você está devendo. Já que você não aceita que o Senhor Jesus pagou a sua dívida, pagou a sua conta, você não aceita, então você está devendo. Se você está devendo, você vai pagar. Eu aceitei que Jesus Cristo pagou a minha dívida. Eu não devo mais nada. Amém. Glória a Deus. Eu não devo mais nada para o Satanás. Eu não devo mais nada para o inferno. Está paga a minha conta. Eu aceito o pagamento feito por Jesus Cristo. Lá na cruz. Quando ele deu o seu sangue, deu a sua vida,
Então, ele pagou todos os pecados do mundo inteiro. Agora cabe às pessoas aceitar esse pagamento, reconhecer esse pagamento. Eu reconheço. Cabe a você. Como eu disse, se Deus não revelar a você, não dá entendimento para você entender isso, meu amigo. Você vai continuar devendo e depois vai ter que pagar os seus erros, os seus pecados. Eu peco mais que você. Peco mais que vocês. Agora, a diferença é que meus pecados estão pagos. Quer dizer, eu posso comer, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser. Está pago. Eu reconheço. Jesus foi lá e pagou para mim. Então eu não devo mais nada. Cabe a você também reconhecer. E como que você reconhece? Aceitando Jesus Cristo. Aceitando Jesus Cristo no seu coração. Confessando com a boca que Jesus Cristo é o seu Deus. Confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então você aceita assim que se aceita esse pagamento. Porque ele veio na terra. Você sabe que ele veio na terra. Só não sei se você vai aceitar o sacrifício dele, realizado lá na cruz, para pagar os nossos pecados. Aí cabe a você. Essa parte é individual, é cada um. Eu tenho que aceitar, serve só para mim. Se você aceitar, serve só para você. Então é individual. Se você não aceitar, você continua devendo. Quando você morrer, então você vai pagar. Eu aceitei, que é simples. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que ele mandou o seu filho aqui para pagar os nossos pecados. Eu aceito, graças a Deus. Eu não devo mais nada. Graças a Deus, eu não devo nada. Então, meu amigo, cabe você também aceitar, porque Jesus Cristo morreu por todos. Morreu por mim, morreu por você, morreu por todos. Todos. Todos os seres humanos, Jesus Cristo morreu por eles. Então, pagou o pecado de todos. Agora, só vale se você aceitar. Se você não aceitar, é a mesma coisa. Vamos entender. Você está devendo lá no mercado R$ 200, certo? Só que você não tem dinheiro para pagar o seu mercado. Eu, Manuel, vou lá falar, ô fulano, você deve quanto lá no Carrefour? Devo 200. Então eu vou lá pagar para você, fulano. E eu vou lá no Carrefour, chego lá no local, pergunto, o fulano de tal está devendo aí? A pessoa vai puxar lá no sistema, no computador, né? Vai achar o seu nome e vai dizer, não, o fulano aqui deve R$ 200. Eu vou dizer, ó, eu vim pagar. Eu vim pagar a conta dele. E aí o Carrefour recebe os R$ 200, beleza. A sua conta está paga. E se você não quiser reconhecer? E se você não quiser aceitar o meu pagamento? Então não valeu de nada. Eu paguei. Mas se você não reconhece, se você não aceita o meu pagamento, você continua devendo para o Carrefour. Compreende, não? Eu estou fazendo essa comparação para você entender como é simples entender a palavra de Deus e como é simples entender Deus. Então, veja bem, todos os seres humanos, incluindo eu, todos, estavam devendo, porque o salário do pecado é a morte. Manifestou-se Jesus Cristo na terra. Para quê? Para pagar. E pagou os pecados, meu, seu e de todos. Quem aceitar esse pagamento não deve mais nada. Agora, infelizmente, quem não aceitar, está devendo. Tá bom? Bem explicado, né? Simples. Lembrando, não é religião. Você só tem que aceitar. Você vê que aqui Jesus nem na igreja ele ia. Jesus nem na igreja ele ia. Jesus ia pelos caminhos, pelos vilarejos,
pelos povoados, pela cidade, anunciando as boas novas, o reino de Deus, somente. Ah, então é errado ir na igreja? Não, se você quiser ir na igreja, vai. Não tem problema nenhum, já disse. O que eu quero dizer é que não precisa ir na igreja. A única coisa que você tem que aceitar é no seu interior e no seu intelecto. Aqui no seu coração você acredita e aceita, no teu intelecto, que é o entendimento, que é o cérebro, que é o conhecimento, você confirma. E com a boca você confessa diante dos homens, diante das pessoas, que Jesus Cristo é o seu Deus, que Jesus Cristo é o seu Senhor. Não é difícil de entender. É simples. Tá bom? Esse é o café da manhã de hoje. Vou deixar os vídeos lá no canal. Entra no canal, compartilha esses vídeos, manda para outras pessoas, para que Deus possa tocar nelas e revelar a sua salvação e a sua manifestação. Tá bom? Esse é o vídeo. Está lá. Peço que vocês entrem no canal. Compartilhem esse canal com as outras pessoas. Tá bom? E que Deus abençoe nós. E que Deus abra os seus entendimentos. Que Deus abra os seus conhecimentos. E que entenda a vontade de Deus na minha vida e na vida de vocês. Porque o propósito de Deus é salvar depois da morte. Salvar eu, salvar você depois que morrer. Pronto. Esse é o propósito da palavra de Deus. Esse é o propósito da manifestação de Jesus na terra. Salvar o espírito depois que morre. Salvar a alma depois que morre. Tá bom? Deus abençoe.